prazer. Eu vou relembrar um pouco para as pessoas. O Michael criou um projeto chamado A Morte no Jantar. E quando eu comecei a entrar nesse universo, eu descobri esse projeto e eu fiquei encantado. Falei, mas esse projeto é fabuloso. Como é que reunir as pessoas ao redor da mesa para falar sobre a morte? E eu fui atrás, achei uma página no Facebook e mandei uma mensagem. Falei, quero trazer esse projeto para o Brasil. E daí eu falei, nunca vão me responder. E o Michael nunca olha as mensagens, mas ele olhou, porque era para acontecer. E daí ele falou, sim, vamos levar esse projeto para o Brasil. E daí a gente começou a trabalhar, conversar, e daí a gente se conheceu, fui para os Estados Unidos no primeiro Endwell, eu participei do jantar, do primeiro jantar lá antes do Endwell, que foi incrível. E daí no ano seguinte ele veio para o Brasil. Fiz ele viajar horas e horas e horas e horas. Foi o meu primeiro festival, e ele veio dos Estados Unidos para São Paulo, de São Paulo para Bauru. Eu faço esse cara sofrer. Faço ele acordar de madrugada, faço ele viajar horas, mas ele ainda continua sendo meu amigo, então isso que é importante pra caramba. E eu queria, aqui no Brasil, Michael, acho que eu já te contei isso, eu já fiz o jantar, em torno de quase 1.000 pessoas já jantaram comigo aqui no Brasil, fazendo A Morte no Jantar, desde que a gente lançou. Isso eu fazendo, fora as pessoas que têm feito, então o seu projeto é incrível. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a ideia primeiro, antes, depois eu quero falar do End of Life Collective, mas primeiro dá um geral sobre o seu projeto, como é que foi o insight de criar o projeto Death Over Dinner. It's an honor and pleasure to be once again at Infinito. It's still dark here, so I've tried to get the lighting right so you can still see my somewhat sleepy face. But nonetheless, I'll give a little background to Death Over Dinner, and then we'll talk about the exciting new project. But first, I think it's always important when we're talking about end of life, when we're talking about death, that we really give some background as to and honor the people that inspired us to do this work. It isn't accidental to do this work. It's not something that you just find out you're good at or that you stumble upon someday. It tends to be a very powerful intention and a very powerful set of experiences that bring us to this work. And almost always it's a meaningful loss or death. And for me, I want to honor my father, Paul Hebb. My father was born in 1902, which is quite a while ago, and went through some interesting times himself much, some of them a bit like the times that we're going through now. But nonetheless, my father was diagnosed with Alzheimer's when I was in second grade, and he died when I was 13. And what I experienced and what my family experienced was really what I would describe as the slow motion destruction of our family. It was as if a bomb went off at the very center of our family. But it was a slow motion bomb, and it really separated and fractured the whole family. And that came from the fact that we didn't know how to talk about the fact that my father was losing his memory, was getting angry, was disoriented, and really was becoming someone else entirely. We didn't know how to talk about that or the fact that he would die soon, and that this was the first part of his imminent death. And when you don't have those conversations, you create shame, something like a secret. And in those cases, it's almost healthier to be distanced from your family, which is a paradox, right? Families are there for nurturing, for safety, for trust, for human connection, for healing, really, to take the slings and the bows and the cuts and the scrapes of the world and hopefully
allow us a safe place to integrate and to renew. I mean, I know that sounds a little idealistic, and some of our families don't look like that. But in this case, it was the exact opposite. And I saw that what a terminal illness and what a death can actually do when it is not discussed. And there's no culprit, there's no bad person in this story. There's no enemy. It was really just because Alzheimer's was brand new. We didn't know what it was, but also, more importantly, as a culture, we didn't know how to discuss, and we still don't know how to discuss terminal illness, to discuss an imminent death. And that's why I do the work that I do, and that's why Death Over Dinner was created, in honor of my father, and with the hope that families won't have to experience what I experienced and what my family experienced. Well, that they'll be able to have an open conversation about their mortality for a variety of reasons. And I'm sure we've already heard, I haven't been able to hear all of my friends who've come on and shared their brilliance with you and your friends. But there are so many important reasons to have this conversations: spiritual growth, awareness, vitality, understanding our purpose on this planet. We suffer from a significant public health crisis globally, which is a lack of meaning, a lack of purpose in our lives. This is one of the reasons why the most prescribed and taken medications on the planet are antidepressants and painkillers. This profound and deep suffering, and I'm sure Andrew Solomon will speak about it. I believe he's coming to chat with you next. But this profound missing of zest and understanding of our purpose in life. And the reality is, death has always been the greatest teacher around this topic of why am I here? What matters most? What am I most passionate about? And for me, I like to talk about death as medicine itself. And there was an experience at the Cleveland Clinic where I got to talk to the heart surgeons at the Cleveland Clinic about the fact that death is maybe medicine. But nonetheless, there are lots of reasons to have this conversation, and Death Over Dinner was really just our early and very simple attempt. We didn't know it would become a global movement, but it was our simple attempt to share this perspective, to share the perspective that it's okay to have a conversation about your mortality. It's okay to identify that you're struggling with a terminal diagnosis, either for yourself or a loved one. It's okay to think about it spiritually or philosophically. It's okay to invite your family in and allow them a beautiful invitation to share a dinner and conversation. And for me, that's a much more beautiful and enticing invitation than go talk to your oncologist, have a conversation with your lawyer, make sure you get those advanced care directives signed. Do you have a DNR? These aren't exciting things. And we can't make them exciting. It's very difficult to put lipstick on that. But dinner itself and conversation over dinner has always been an essential part of who we are as human. And going back to the very beginning of when we became human, eating and cooking together and eating is actually what made us human. And so this idea of bringing this most human thing to this conversation and bringing beauty and bringing human connection to the conversation so that we can have nuanced conversations
about it. It's very important. A lot of people, and rightfully so, will want you to make sure that you have your forms in order. And your forms are very important. There's no question about it. It's a very important part of advocacy. But humans are advocates. Forms are not advocates. And often they're not, reviewed. Often they're not followed. It's kind of one of the dirty secrets of end-of-life work is we put a lot of emphasis on the importance of advanced care directives and a variety of legal documents. And sometimes they're not followed. They're not found at the right moment. They're not adhered to. But what is very hard to not pay attention to is a well-informed and vocal advocate. Human beings standing up for other human beings has always been the most effective way of getting something done. And so, in essence, that's the most important part about Death Over Dinner, is that people have an open conversation about people's wishes, how they want to be taken care of at the end of their lives, how they want to be memorialized, what they want their funeral to look like, what they want their body, what they want to have happen to their body. And from those conversations, people are able to stand up for their loved ones. So that's really what we've created, is a beautiful environment. I know that the beauty and the vibe and the is very important in Brazil. Yes. I think that's why Death Over Dinner has found some interest there, because there's such joy in human connection in Brazil. And before we move on to the next topic, I mean, one thing that I would love to clear up for people is this idea that death is taboo, or talking about death is taboo. And people like to say that it's the last great taboo, or it's a taboo topic. And I agree with everyone, but most people don't understand what the word taboo means, or what the origin of it is. And I don't know if we talked about this the last time I was in Brazil. No. So the origin of taboo is from a Polynesian word, tapu, T-A-P-U. And it doesn't mean forbidden. What it means is a place of high sacredness. And so when people would say that burial ground is tapu or taboo, or this holy area is taboo, what they're not saying you're forbidden. They're saying, come on in, but prepare yourself. So when people are saying, I'm trying to break the taboo around death, and so, oh, no, don't do that. It's taboo for a reason. It just means that it's sacred, and we need to be prepared before we come into these conversations. And we can't just throw these conversations at people. We can't surprise people with a conversation about death. It doesn't go well. As I'll often say, it's like Thanksgiving dinner is not a great time to have your family talk about their end-of-life wishes and bring out, a DNR form. Just have a nice Thanksgiving dinner. No. or have a nice, Saturday supper, I think, is when Brazilian families get together and eat feijoada. Maybe because it's more regular, but feijoada, no? Okay, great. Não. Essa conversa na feijoada, a feijoada é difícil de digerir. E essa conversa também não é uma conversa simples. Então, não combina com feijoada. E a feijoada aqui a gente come no almoço, não é no jantar. Então... Got it. Ô, Michael, eu gosto muito disso, eu achei sensacional. Eu não sabia sobre essa questão do tabu que você trouxe.
E o que eu sempre falo das minhas experiências dos jantares que eu tenho feito, que foram muitos jantares e para ter essa conversa, eu sempre falo assim que é muito rápido para que a gente crie esse senso de intimidade, de conexão, muito rapidamente. Logo no início da conversa, que a gente tem aquele ritual, né, de que as pessoas honrem as pessoas que já foram, já partiram, as nossas pessoas queridas, em tão pouco tempo a gente já está conectado. Por isso, eu falo assim, que a gente compartilha o que é sagrado. Eu abro para mim o meu peito e compartilho com uma outra pessoa que é muito sagrado para mim. E ela também compartilha aquilo que é muito sagrado. Então, quando você se une nesse lugar do que é sagrado, imediatamente a conversa acontece, a conexão e a intimidade acontece. Então é isso que você traz, eu achei lindo isso que você trouxe, a questão do tabu de um lugar sagrado. Então eu tenho que tratar com respeito. Acho muito bonito a gente ressignificar essa... Não ressignificar, né? Resgatar a origem da palavra. Muito bom, muito bom. Bom, e o Death Over Dinner, ele expandiu, ele está em vários países, já foram milhões de pessoas que já passaram por isso. E daí você evoluiu para um projeto ainda mais ousado, né? Que através da Round Glass, de criar um coletivo, que foi um trabalho lindo, né? De que você vem fazendo e que tomou uma força muito grande agora para a questão do Covid. Então eu queria que você contasse um pouco assim, porque você estava trabalhando no projeto de lançar o coletivo, iria ver um evento agora em julho em Seattle, que eu estava indo para fazer um Cineclube da Morte, tudo mudou. E conta um pouco sobre tudo isso, esse processo do Covid e o coletivo. Como é que foi esse processo para você? E qual é a proposta do coletivo? Que inclusive a gente vai conversar, que a gente vai ter uma parte do coletivo em português em breve. Vamos trabalhar nisso. I would love to have EOL, our new project, come to Brazil. So yeah, one thing that I will say about your reflections, Tom, about these dinners, was actually I'm reminded of what someone in Poland said. So there's death dinners happen all over the world. And to that point of revealing and also creating deep connection among people quickly at the dinners. There's this Polish editor that said, these dinners make people humans. Totally. There's... Eu falo em português, como em inglês também, né? Ser humano. E o ser é um verbo. Ser humano. Então, depois de uma conversa ou de passar por essa experiência, você é um ser humano mais humano. Então, a gente brinca também, a gente fala sobre isso aqui. Great. So, yes, we were planning a beautiful event called Love and Death. And BJ was coming, and Elua, and a lot of really remarkable people were coming to Seattle, and then the lockdown began, and Seattle was the first city in the US to be locked down. I think Seattle and New York almost simultaneously. And so we had to cancel this event, and the event itself was designed around this idea that when we face our mortality, we actually increase our capacity to love. So again, taking the emphasis off of you should and you must do X, Y, and Z, thinking about what actually motivates people. And love motivates people. Advertisers know this. And they've been utilizing it for at least the last 50 years, if not more. And the beauty of this work is we don't have to invent that this product that we're selling does create love, like the madmen or the advertisers do, saying that, you know, that new lawnmower is going to bring you love. You're going to find deep human connection with this new brand of smokes. With the product that we're all selling,
facing our mortality, it actually does, we know clinically and through trials, increase our capacity to love, increase our capacity for human connection. And obviously events like this show this, especially when they can be in person, but also digitally, that we do experience deep connection and love. And we also are able to know who we are. And we don't get the love that we deserve in our life until we reveal ourselves to ourselves, right? It's just part of the equation. You need to know yourself to be able to call in an authentic love. Mm-hmm. And that's part of the thing that this work does. And that's part of the medicine that is death. And, you know, I'd like to tell doctors, I know you practice medicine. You stave off death. You defeating death. And it's great. We want you to do that, especially when we're not ready. But let's think about death as the medicine, right? Let's think about what kind of medicine it is. And, you know, sometimes that's a very hard but very good thing for doctors to do. But nonetheless, COVID hit, and this beautiful event called Love and Death was canceled. But we still launched our platform that we've been working on really for the last 7 years since Death Over Dinner launched. And I imagine we'll talk about it a little bit more in the next section, but I'll give just a basic introduction. And essentially we created a bigger problem for ourselves after we created Death Over Dinner. In the US, we call it good trouble. We created some good trouble for ourselves. Death Over Dinner was focused on talk about death, talk about mortality, talk about your grief, talk about what your wishes are, you know, so that you can make a plan. Very important to have a plan. Make a comprehensive plan after you have these conversations. And so people said to us, great, now I'm excited. I want to come to this party. I went to the first party, to the dinner, and now I want to go make this plan that you talk about. And where do we make the plan? Please tell us. You've advertised this idea of having an end-of-life plan, yet there was no place to really make a comprehensive plan. And so that was this kind of great irony of creating the next bit of work for her, or so without realizing it. And so after Death Over Dinner, literally the first day, I was kind of like, uh-oh. You know, I saw it on the horizon. And we slowly started building this community of providers. And there's about 450 providers, and some of them international, but the majority of them in the US on EOL. It's a social network. And so they're there as members, as experts, but then we also created very simple tools to make a comprehensive plan. And we have courses, we have events, essentially, and experts and great content, libraries of content. And it's a smart platform that can learn what it is you're struggling with, what it is you want to achieve on a site like EOL. And it will bring those things forward. So if you're looking for memory care solutions, or you're struggling with grief, or you just want to create, you know, a very clear plan for your funeral, all of those, you know, all of that information and wisdom from leaders is on the site, but the providers are also there. It's the first marketplace of end-of-life services. And it's massive. There's already 2,500 services available. And we're only 1 month old. So you can imagine how rich and deep it will get over the next year. But it's a bunch of things, but that's essentially what it is. We wanted the experts all in one place. So you could say, I need help, and BJ's there, and Elua's there, and, you know, they're hanging out, more or less, and their businesses are represented on the platform as well. Ontem, na apresentação da Yoko, né, a Yoko fechou a nossa tarde ontem, foi lindo, lindo, lindo. E ela mostrou
a página dela, do IOL, a página dela. Inclusive, daí tem um depoimento lá na página dela também sobre qual o último som que eu gostaria de ouvir. E é incrível, acho sensacional essa tua... que é justamente o nome, né, desse painel, que já já eu vou convidar a Gisela para participar com a gente, falando sobre inovação, né? Sobre a inovação nesse espaço, né, de falar sobre fim de vida, de falar sobre luto e tudo mais. E você tem essa mente desse empreendedor, né? E isso que também está mostrando através desse encontro, desse final de semana todo, que são pessoas de todas as áreas. Por exemplo, se a tua formação é arquiteto, você é um arquiteto, que daí é um empreendedor, escritor, palestrante, que você traz toda essa informação para inovar essa experiência humana. E é realmente assim, é uma dor, né? As pessoas, essas pontas totalmente desconectadas. Então, aqui no Brasil, tem um profissional, nós somos poucos profissionais de cuidados paliativos. Só que as pessoas nunca conseguem acessar esses profissionais. Sempre é através de WhatsApp, alguém falando, alguém conhece algum cuidado paliativo? Então, é muito informal. Então, atualmente, de poder conectar todos, né? Então, são profissionais de saúde, são paliativistas, são as doulas, são médicos, são hospitais, são casas de repouso, hospices. Então, acho que de olhar para o futuro e já entender o que é necessário, né? Eu vou chamar a Gisela para conversar com a gente. Você lembra da Gisela? Que a gente foi almoçar na casa dela? Quando você esteve aqui, a Gisela nos recebeu com o almoço delicioso ela e o Diego. A Gisela ela fundou recentemente o Flow Death Care, que é uma consultoria voltada para a gestão do luto. E ela é atual presidente das instituições Assembra Sincep, que é a Associação e Sindicato de Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil. Ela tem 18 anos de experiência, ela atuou como CEO em um grupo empresarial do setor funeral, onde iniciou seus estudos sobre perda e luto. Ela foi a primeira brasileira certificada como Funeral Celebrant pelo Insight Institute Certified Funeral Celebrant de Oklahoma. Ela é mãe do Felipe e da Malu. Ela tem um parceiro de mais de 20 anos, que é o queridão Diego, e é uma das cofundadoras do Vamos Falar Sobre Luto, que eu amo, que por sinal fizeram uma entrevista super linda comigo, eu fiquei super feliz. E é um portal que vem mudando a abordagem do tema no país desde 2015. São 7 mulheres maravilhosas. Gisela, bom dia. Seja bem-vinda. Como está? Estou bem, super feliz de ver o Michael de novo. A gente conversou um pouquinho ontem e estou adorando. Fiquei ontem ligada o dia inteiro. Foi maravilhoso. Foi demais, né? Foi. Foi demais, foi incrível, né? E a gente está aqui para falar né, sobre inovação. E eu acho que quando a gente fala em inovação, a gente fala sobre transgressão. Né? Inovar é transgredir. Né? Às vezes, quando eu estou inovando, eu estou transgredindo, eu estou rompendo com as normas estabelecidas já. Né? E é olhar de forma diferente e propor algo novo. Então, eu acho que esse é o propósito de existência nosso aqui do Infinito, que é inovar a forma como a gente se relaciona com a morte. Rompendo clichês, ressignificando o conteúdo e forma, para tornar o tema mais palatável, né? Como a gente digerir esse tema. Então, para começar, Gisela, eu queria que você trouxesse, porque você está totalmente envolvido em tudo que tem acontecido no mundo sobre inovação e tudo mais. Contasse ou mostrasse o que você tem te atraído, que tem te chamado mais atenção sobre inovação mesmo, até nesse entorno dos funerais, dos rituais, sobre a relação com o luto pelo mundo, para a gente trazer um pouco de conteúdo mais para a gente discutir. O que você gostaria de contar para a gente? Posso compartilhar uma tela aqui para mostrar? Pode. Eu acho que, para começar, é importante dizer um pouco do que o Michael estava dizendo, que existe esse movimento que é o Death Positive, que é um movimento de maior aceitação da morte. E acho que a gente está vivendo um momento também que acho que tem 3 pilares importantes. A morte está mais presente, as memórias estão mais longas, a possibilidade do digital prolonga a nossa memorialização, e o luto está mais constante, está mais expressado.
Então, esse é um pouco do que traz esse movimento do Death Positive. E aí, em termos de inovação, tem um monte de coisa acontecendo, né? Eu trouxe esse exemplo, por exemplo, que é um aplicativo que chama Make a Death Wish, que é o Dead Happy, que você pode, no aplicativo, escolher o que você quer para o seu fim de vida. Então, desde um testamento vital, mas também escolhas assim, eu quero deixar um dinheiro para a faculdade do meu filho, eu quero que o meu funeral seja com flores e música, enfim, todos os seus desejos de fim de vida registrados, de uma forma muito simples, né? Eu tenho meu perfil também lá no End of Life, na plataforma do Michael, e é super intuitivo, é super legal. Então é mais ou menos nessa direção de inovação, né? Você, ontem as meninas, e quase todo mundo falou muito do protagonismo, mas você assumir esse protagonismo mesmo, eu tenho os meus desejos. E aqui no Brasil tem uma inovação que eu acho muito legal, que é uma Legal Tech, né? Uma startup jurídica que começou há pouquíssimo tempo, e eles fazem um acessório a seguro de vida ou a plano funeral, que parece uma coisa muito simples, mas é muito inovador, porque esse acessório é uma assistência a inventário e uma assistência a testamento. Então, você tem o seu seguro de vida ou você tem o seu plano, e aí, no antes, na questão do testamento, eles dão todo o auxílio de como formatar. Como é que funciona? Eles têm uma plataforma de advogados que ficam à disposição, e através de uma interação digital, de uma plataforma digital, você consegue conversar com um advogado que vai sempre te acompanhar e fazer o planejamento de testamento, e no depois ele vai dar toda a assistência para o inventário, que a gente sabe que é um custo super alto, né? É uma questão complexa, que nem todo mundo tem acesso. O Michael estava falando das burocracias da morte, são muitas burocracias, tudo podia ser muito mais simples. E eu acho, assim, o que eu achei muito interessante dessa Legal Tech é que eles conseguiram somar o digital com o humanizado. Então, você vai ser atendido pelo mesmo advogado, vai receber as orientações prévias. Na fim de vida, as decisões de fim de vida, eu sempre falo disso, né, das 90 decisões, das muitas decisões, a parte burocrática tem um peso, é uma camada pesada, né? Se a gente estivesse livre só para viver o emocional de tudo isso, seria muito mais fácil. Então, essa é uma outra inovação que eu achei sensacional, é muito simples e que pode ser humanizada também, né? Eu estava falando da história das memórias, que as memórias estão mais prolongadas em todos os sentidos. A gente pode gravar mensagens, né? O Hereafter também é uma outra plataforma de gravação de voz. A gente pode gravar mensagens e eles estão caminhando para aquele tipo de algoritmo que consegue formatar, ou seja, mesmo que eu não tenha deixado tudo que eu quisesse gravado, eles conseguem colocar a minha voz para o que pode ser uma mensagem para os meus familiares ou uma história minha sendo contada. Então, também é uma inovação bacana. Outro que eu achei bem legal. Então, eu fiz um apanhado, vou passar rápido para a gente ir depois batendo papo, né? O Digital Time Capsule também, que acho super legal, Emotional Life Insurance, que é garantir, ter a segurança de que aquelas mensagens que você quer passar, as decisões que você quer, então você bota isso numa cápsula com desejos emocionais, e isso fica. Esse também é uma inovação que foi lançado mês passado, que é um cemitério marítimo. Então, lá no México, na cidade de Campeche, né, na Península de Yucatán, é um cemitério para se enterrar cinzas. E o ritual em torno disso é muito bonito. Porque quando a gente fala de cemitério, de funerária, sempre fica aquela questão, né? Putz, mas e a questão mercadológica, a dúvida de é só mais um artifício para eu pagar mais? Não, são escolhas, né? E o ritual que tem em torno disso, para quem mora ali, ou que tem uma história com o mar. Ontem, na palestra da Yoko, quanta gente falou que o último som que queria ouvir era o som do mar. E aí, né,
tá no mar, e o ritual é maravilhoso que se faz. Essas bolas de cimento, né, essas esculturas, é onde se coloca as cinzas dentro. Então isso vai para o fundo do mar, perto de um coral. Isso é totalmente integrado, não prejudica em nada a natureza. As urnas de cinzas que são colocadas também são biodegradáveis, especializadas para agregar vida, então formar mais coral em volta. Então, acho bonita essa iniciativa, né? É mais ou menos isso, assim, algumas coisinhas, só um apanhado geral para a gente discutir em cima. Sensacional, acho que é ótimo. Eu queria só, acabou de chegar uma notícia para mim aqui, que acabou de ser confirmada a morte do Zusa Homem de Melo. Ele é um dos, Michael, ele é uma pessoa bastante importante aqui no Brasil, ele é um dos mais importantes pesquisadores culturais do Brasil, e ele é conhecido internacionalmente, o nome dele, como jornalista, escritor e músico. Ele tinha acabado de finalizar uma biografia sobre o João Gilberto. Zusa de Mello, ele tinha 87 anos, e ele morreu dormindo em casa, aqui em São Paulo. Então, acabou de chegar, acho importante. Então, um abraço para a família. A gente sinto muito pela dor que eles estão passando. E obrigado por esse legado que o Zusa está deixando. Zusa, pessoa muito importante para a nossa cultura e para tudo isso que fica, ainda mais nesses momentos que a gente precisa tanto. Ainda bem que ele deixou como obra final essa biografia do João Gilberto. Que lindo. Então, dando sequência, eu queria trazer uma pergunta, porque realmente o que vem essas inovações, eu acho que são coisas fantásticas. Essa semana, até mandei para a Gisela, saiu uma matéria aqui sobre uma inovação brasileira que é possível você daí conversar com os mortos através de realidade virtual. Vai ser possível você telefonar e conversar com a pessoa. Algumas coisas quase Black Mirror. E a pergunta que me vem, que eu gostaria muito de ouvir o Michael e a Gisela, é: será que hoje, na sociedade atual, a gente evita esse assunto, a gente tem medo, a gente não quer lidar, falar um dia, quem sabe eu lido com isso? Será que com todas essas inovações, de trazer a conversa da morte e tornar ela tão bonita, e será que corre o risco da gente invisibilizar, tornar ela novamente invisível? Eu trago ela tão perto, tão perto, tão perto, que eu não enxergo mais ela? De novo? O que você acha, Michael? Corre esse risco? What a fascinating question. I don't know about this new app that you mentioned, so I want to research it. But this idea of death becoming so pervasive and so commonplace that it loses some of its magic or some of its potency is certainly, we run the risk of a kind of fatigue around loss and death during a pandemic. There's no question. So that's, I think, one thing to notice is that we become fatigued, we become overwhelmed with the amount of loss. And, you know, because it is a daily phenomenon right now. You know, we're losing people, or our people are losing people, or people are dying every day. And the thing that I think is important about that I've learned from grief experts is that if you're realizing that there's a loss that's happening and you don't know how, it's too much, or you feel like you're unmoved by it, and then maybe you are having a bit of an existential crisis because you've lost somebody who means something to you has died, and you're not able to access the emotions, right? Or you're not able to
memorialize them properly, or have a proper funeral, or say goodbye, etc. There's no time limit on these things. We can come back to them. You can grieve someone later. You can have a proper memorial or funeral where you can be present for each other and hug each other later. It does not have to be, just immediately after the death. And so that's one thing that has become, that I hadn't really thought about, is that we can access the grief when there is a more when there's a better opportunity to be in each other's presence, and to give ourselves a bit of a break as well, to be understanding that we are very much overwhelmed right now, and we're feeling a lot of collective grief, and it's too much. There's just too much stimulus. There's too much emotion for us to process right now. But I think you were speaking a little bit about a state where, I mean, maybe you've been in the baseball stadium for too long. I don't think we run the risk of taking away by over saturating ourselves with this conversation. I think that one thing that can happen is that we lose some of our understanding of people who aren't having the conversation. And that's, people talk about the death positivity movement, like Gisela mentioned, or the good death movement. And those are two phrases that I try not to use. I don't consider myself death positive. I don't consider myself as part of the good death movement. I think that death is a terrible thing. To love somebody and to lose them, I can't make that that's just terrible. And what we can do is try to make sure that there's nutrients in the loss. We've industrialized death and dying. We've medicalized death and dying in just the same way that we industrialized food. And very, very similar. And what happens when you industrialize food, or we industrialize birth, but specifically food, it loses its nutrients. The soil loses its nutrients, right? We don't get what we need from that carrot or that feijoa. And, same thing with death when we over-medicalize it. It's not that we can make it less terrible, less tragic, but we can, when we retain death as a community actor, bring it back into the community, we are able to get the meaning from it, the nutrients from it, so that we can transform and change and grow, right? So we can become the people that we need to be. And so I think that some people gleefully get involved in innovation, and they're going to make it okay, or they're going to make it this, or going to make it to that. And for me, it's not about that. It's about a reclaiming. So we could talk a lot about civil disobedience and transgression as well, but those are some thoughts. Michael, eu queria dizer que você pode agora voltar e dormir, que depois de tudo isso que você falou, já está perfeito. Excelente. É brincadeira, fica aí. Mas excelente, eu concordo 100%. É tão... É muito... Não, muito... Uau, é demais isso. Faz todo sentido, todo sentido. Gisela,
Se vira agora depois do que ele falou. Pois é, acho que eu só posso fazer assim, ó. Não, mas conta, me fala, acho que foi legal essas trocas que a gente teve essa semana sobre isso, né? Até a gente falando, né? Você sendo essa especialista em luto, de olhar tanto para o luto, eu agora como estudante do luto, como é que é para você esse impacto de a gente trazer tão próximo de uma forma trazer a beleza, trazer tudo isso? O quanto que isso pode impactar a nossa não lidar com o luto, não lidar com a perda, não poder realizar que aquilo aconteceu. Acho que tem uma coisa prática, uma questão prática, uma questão, por exemplo, Michael, que eu acho que tem uma coisa do tempo do luto, né, de elaboração. Aqui no Brasil, eu comentei, já te contei isso, que, por exemplo, os funerais são muito rápidos, a pessoa morre, em 24 horas ela já é enterrada. Então, eu tive isso, eu vivi isso com as perdas. A partir do momento que a pessoa morre, já começa uma contagem regressiva. Tipo, então tem que ligar para a funerária, então a gente sai fazer para dar tempo de 24 horas. É muito estressante. E aí tem o tempo. Quanto tempo eu preciso? Quando vai ser o funeral? Quando vai ser? Então tem um tempo. Eu não consigo, eu preciso de 3 dias para entender o que aconteceu. Agora eu vou pensar nisso. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Não existe isso. Então eu acho que isso é muito cruel. Mas, Gisela, desculpa, eu trouxe essa reflexão no meio, mas que eu achei que foi importante. Me diz o que você pensa sobre isso. Será que a gente ocorre risco de a gente invisibilizar, tornar a morte invisível? Ou não lidar com ela? Eu concordo muito com o que o Michael falou e acho que esse é um cuidado que a gente sempre toma, por exemplo, no Vamos Falar sobre o Luto, que é não romantizar, não passar uma mensagem de que olha como é legal morrer, o luto é tão legal, vamos todos passar por isso. Não é verdade, é uma merda, é horrível. Perder alguém é muito ruim, né? E o luto é um processo de, como a Cris Guerra fala, né, de ir lá no fundo do poço, né? E é difícil sair. Então, só que faz parte. Eu acho que a beleza de aceitação, de a gente estar aqui, por exemplo, falando da morte, é a compreensão de que vai acontecer, de que faz parte, e que se a gente invisibilizar isso, né, se a gente tornar a coisa romântica, bonita, ou parte de todo dia, a gente também perde os benefícios, que é a resiliência, o crescimento, a empatia, né, que vem, porque a vida é assim, né? A vida não é feliz o tempo inteiro. Então faz parte a gente passar por esses momentos de perda e sair disso. Agora, o que eu acho que é bacana de ter o movimento, de estar aqui falando, de ter algumas iniciativas que te conduzem para a elaboração, não para o luto complicado. Então esse é o caminho legal. A gente conversou essa semana, eu tenho muitas ressalvas com esses aplicativos, ou com essa história de, né, prolongar a vida, porque entra um pouco, até que ponto isso é uma negação, né? Até que ponto eu estou deixando de aceitar realmente que a pessoa faleceu e estou tentando manter isso vivo, tal do movimento do Vale do Silício, de matar a morte, né? de combater a morte, talvez um movimento que a gente entendeu no começo do século, né, que a diferença com os hospitais, com a medicina avançada, a categoria médica, sem generalizar nem nada, mas a gente historicamente passou por isso, de negação da morte, de tentar vencer a morte. Ela é invencível, mas a vida também é soberana, né? Então a gente sobrevive depois de ter perdido alguém. E acho que esse é o contraste interessante, né? Uhum. Agora, eu estava falando, desculpa, Tom, dos Não, velórios. vai em frente. Eu estava falando dos velórios e tem uma parte que é bem interessante. A gente, né, lá no Quatro Estações, na aula, sempre que eu vou falar sobre os velórios e que eles têm que acontecer muito rapidamente, as pessoas perguntam, acham que isso é uma lei, que no Brasil é assim que tem que funcionar, porque é obrigatório funcionar assim, e não é. A gente tem escolha, né? A história de ser protagonista de novo. O funeral pode acontecer quando você quiser. E tudo bem, tem todo um hábito cultural, né, mas a gente pode escolher. Pode acontecer 3 dias depois. Se você precisa de 3 dias para assentar, melhor. Né, organiza, vai com calma, chama todo mundo, porque ter a rede de apoio, ter todo mundo por perto, ajuda muito também. Mas é que não é sabido, né?
A gente não Não. tem essa informação. E daí sempre Verdade. tem, daí no velório tem aquela coisa, aquela pessoa não vai chegar a tempo, então tem toda aquela ansiedade. Às vezes fica esperando meia hora a mais só para a pessoa, um filho que mora longe, chegar, e daí a pessoa Para ver chega 5 e minutos. fecha o caixão. É muito cruel, não tem essa informação, né? As pessoas, a gente não sabe sobre isso aqui no Brasil, então isso é muito cruel. E eu lembro uma vez que também no Andwell teve a palestra, você estava lá também, Michael, acho que foi no primeiro Andwell, uma menina, eu não lembro o nome dela, falando sobre Digital Afterlife. E ela trouxe um pensamento que era, que tem uma linha tênue também que separa o que é bizarro, o que é creepy, e o que traz conforto. Uhum. E onde que está essa linha, né? Quem que define? Então é muito pessoal também, né? Porque tem gente falando ali, nossa, isso é muito estranho. E para outra pessoa fala, não, isso para mim é importante. Então tem essa questão realmente do se vai evitar a elaboração do luto, eu acho isso um problema, porque daí eu não estou chamando para a realidade. Mas às vezes eu preciso de um tempo para fazer isso. Eu preciso da minha forma, eu preciso de outras ferramentas que me ajudem a atravessar esse luto, para que eu possa me organizar, né, dessa forma de viver o luto e tudo mais. Então eu gosto muito disso, né? Qual é essa linha entre o que é bizarro e o que traz conforto? E com tudo isso que a gente está vivendo agora, dessa forma coletiva no mundo, com a não possibilidade de fazer os velórios, os enterros, e a gente participar disso tudo, tiveram várias inovações a respeito das cerimônias virtuais. Até no Infinito, a gente lançou uma plataforma de orientação para as pessoas criarem os seus próprios rituais. Eu mesmo celebrei alguns rituais virtuais, e foi muito bonito, foi uma experiência muito forte para mim de celebrar alguns rituais de despedida. O Vamos Falar sobre Luto também criou um material para orientar, um guia para orientar as pessoas. Eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre os rituais virtuais que estão sendo implementados hoje, de fazer dessa forma virtual, e também qual que vai ser o impacto dessa experiência quando a gente voltar a ter rituais presenciais? Será que os rituais presenciais vão se modificar em função do que a gente viveu agora? O que vocês pensam sobre isso? So many directions we could go. Let's talk about COVID. It's what we're all experiencing right now. And I think in the US and Brazil, there's a lot of tragic similarities around our leadership. And now they've both contracted COVID at different times. Or not. Or not. Or not. The first thing I did when the lockdown began was to bring together funeral directors and medical directors and grief experts, and together with Dr. Candy Can from Baylor, we created a working group called to create a resource called the COVID paper, which is not in Portuguese, but should be. 80 leaders who had never worked together before collaborated, and you have leaders from the Cleveland Clinic, and you have Amy Cunningham, who's a funeral director, and you've got Megan Devine, who's a grief expert. All of these incredible people for the first time collaborating across the continuum, right? So, and understanding how do we respond to death, dying, grieving, funerals, rituals right now. And this is the type of thing when we talk about transgression, disruption, like we use the, and its connection to innovation, right? Silicon Valley, as Gisela mentioned, loves these words. Let's disrupt that industry. Let's, have a transgressive thought. Well, the reality is that reality was the disruption, was the great transgressor. COVID was the great disruptor and transgressor, and it created human connection and innovation. We don't need necessarily to always go around looking for the next thing to break apart or disrupt. Sometimes life is much better at creating those situations. And what I found was
visibility to each other and each other's work is actually the most important part of innovation. It's not what Silicon Valley will tell you the most important part of innovation is. Silicon Valley still believes this mythic fallacy, this lie, that great ideas happen in some sort of eureka, Archimedes in his bath, understanding the Pythagorean theorem, eureka, like that's that notion, like I had this brilliant breakthrough idea. And that isn't how great ideas are formed. Stephen Johnson has an incredible book on the topic. Great ideas are formed via visibility, communication, open, authentic, vulnerable sharing, like the Greek symposiums, like the Lunar Min coming together once a month, Benjamin Franklin and Jason Priestley, and the reason why we discovered oxygen, for instance, or the symposiums giving us the idea of democracy or justice. So that seems to be a lot of what's happening right now, is that people are connecting because of this disruption, not going out to create the disruption. But I think what COVID has done for us is it, has shown us through taking away these funerals, these rituals, being at the bedside, by taking away these things that maybe need improvement, or quite frankly, do need improvement. Taking them away has shown us how important they are. And so the whole, romantic notion that absence makes the heart grow fonder, etc., is also very much true here. It's revealed how necessary and how inadequate our rituals are. And so the thing that I think, two things that I'll mention. One is, and we still have a little time. One is that coming out of COVID, I believe that it's going to be a little bit like post-earthquake in California, let's say. I don't know the earthquake zones in South America. No. Not as many. So in California, massive earthquakes that sometimes reshape cities, but definitely have a huge impact on the people that live there, because all of a sudden, everything that was solid is turned into almost liquid when the earth is moving like that, and everything's falling and buildings are falling down apart, etc. Post-earthquake, almost everybody has a earthquake survival kit in California. Sensible, it's rational, it's reasonable. It's not an alarmist response. You have your earthquake survival kit, and it has flashlights and food and water and a first aid kit, etc. And I see COVID as a massive earthquake that's hit the whole globe. Mm-hmm. Currently, we're still making sure that this doesn't fall off the wall, and our kids are safe, and we're standing under the door frames, and it's still happening. And so people are like, make your plan, talk about death, and for sure there's more consciousness, but it's also a little bit of a hard time to go and make a earthquake survival kit. But as things, and I don't believe in normalcy, but as things become a little more stable, or a little less in flux, I think it's going to become entirely sensible globally, especially on those who take advantage of the moment, to get people prepared for end of life in that same way. Now it's not us on the fringe having these conversations. It's a centrist idea. It's a reasonable and rational idea to have these conversations. And I'll add one thing and turn it over to Gisela, who I didn't get to say good morning to. Hi, it's great to see you, and I miss you. And of course, I remember our wonderful day together, where we had a beautiful lunch. The other thing that I'd like to say is we often
in Brazil, you'll talk about that the rituals are maybe inadequate, and the time, and I think certainly look to cultures like Jewish cultures and Indian cultures, et cetera, that takes time with the body, that takes time with the proceedings, that washes the body, that sits Shiva for 7 days to let, because you don't know when, it's not always easy to access grief. We act like it's, you know, grief just overwhelms you. Some, especially men, not to be overly, you know, binary, but a lot of, I'd say more frequently men than women have an inability to access their grief, and then they feel like there's something wrong with them. Like we need to give time and space for these things to show up. But the point that I wanted to make is we act like Jewish culture, Indian culture, even Mexican culture with Day of the Dead. We say, oh, they do death well. And Brazil or in the United States, you know, we don't do death so well, right? We need to do it a little bit more like those cultures. And the thing is, we definitely need to learn from those cultures and share their wisdom, but no one does end of life planning or terminal diagnosis well. It is a new phenomenon, right? In the last 50 years, we have completely transformed our human experience. 8 out of 10 of us will die of announced deaths. That was never the case. We never knew what was going to kill us. We never had to dance with, talk to, consider, think about, deal with it in community, that you now know that you have this diagnosis or you have this gene or this type of gene that is going to turn into this thing that's likely going to kill you. That is a completely different psychology, existential awareness, dynamic within a family, within a community, and no one does it well. Mm-hmm. And so we need to give ourselves a break. We need to be compassionate about the fact that, you know, people say, well, palliative care this or hospice this, or they're not doing this. It's like, we're just babies at learning how to evolve to this, to catch up to science. And so let's learn how to do that well together, compassionately and gently, but let's not act like anybody's gotten it right. And so it is an opportunity for tremendous growth, innovation, learning. Uhum. Perfeito. Gisela, ainda nesse ponto, sobre os rituais, o que eu tenho falado e tenho percebido, que todo esse processo em relação, porque sempre a relação que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem em relação a velório e cemitério, e os rituais é sempre muito, nossa, não quero participar disso, eu não quero fazer, eu não quero viver isso, e de uma forma muito negativa a gente olha para isso. Nesse momento, pela falta dos rituais, eu acho que vem despertando muito um sentimento bastante de empatia, de falar como aquela família pode viver isso, como ela vai viver sem esta celebração. Então, eu acho que realmente tem esse impacto nas cerimônias do futuro. Como é que você vê isso, a cerimônia se transformando no futuro, os nossos velórios, os nossos enterros? Será que as pessoas vão estar mais presentes? Será que elas vão entender a importância que existe na vida da gente? Qual é o papel de um enterro, qual é o papel de um velório? Eu acho que falando dessa história do digital e do presencial, o que vem pela frente, eu acredito sim que tem um mix. A gente soube se reorganizar e reinventar, ainda que a presença seja muito importante. Eu sou muito mais da presença física do que da presença virtual. Mas, claro, a gente teve que lançar mão desses recursos. Agora, não é simplesmente utilizar um recurso. Eu acho que pode haver um mix, mas desde que ele seja usando uma lente de humanização, de ritualização. Porque o que eu vi, né, nessa pandemia? Botar câmera no velório, por exemplo, que não é uma coisa inovadora, isso já existia, mas
pouquíssimas pessoas utilizavam e a gente foi mais obrigado a utilizar. Só que isso tem que ter uma lente de humanização, porque qual é o sentido da gente poder assistir um velório online? É participar, é apoiar a família. Então, não faz sentido nenhum um velório que tenha uma câmera de segurança em cima do caixão e que a imagem que eu que estou aqui sem poder participar vou ver é uma imagem em preto e branco, mal feita, e que tá, assim, eu não sei quem está participando, eu estou olhando para o caixão e para a pessoa que faleceu, não é isso. É saber colocar a câmera na altura dos olhos, é criar interação, uma câmera que tem uma boa resolução. Aqui, para você fazer esse evento, você está no estúdio, você está com todo o cuidado para o seu áudio, para estar conectado com todo mundo, e a gente está aqui se sentindo presente dentro do evento. Então, esse é o tipo de inovação que pode se conectar com o presencial. Então, já que a gente mora num país continental, então provavelmente seja muito difícil realmente alguém de Rondônia vir participar de um velório em São Paulo. E esse recurso fica ótimo, né? Assim, eu vou participar virtualmente, enfim, é um recurso excelente, mas que eu possa participar efetivamente, né? Olhando o que está acontecendo, podendo falar com quem está lá, interagindo e dando todo o meu apoio. Então, esse eu acho que é o mix ideal do digital com o presencial, que tem essa conexão de humanização entre eles. Né? Porque realmente o ritual nos organiza, a gente precisa do ritual para, né, dar entrada nesse processo do luto, que é difícil, como o Michael estava falando, a gente nem sabe como isso funciona direito. E não tem que saber mesmo, mas que isso seja com uma conexão, um Wi-Fi de humanização. Perfeito. E com esses movimentos todos, essas iniciativas que o Michael tem nos Estados Unidos, a gente tem aqui no Brasil, que nem agora a gente está com um grupo, que nem hoje, participando do festival, no final de semana todo, a gente tem em torno de 3 mil pessoas participando do Brasil, de outros lugares do mundo, dos Estados Unidos, da Europa. Então isso é incrível, é incrível. E nós estamos inspirando, estimulando. Então, a gente tem pessoas de todas as frentes. A gente não está falando só com profissionais de saúde, a gente está falando com profissionais de saúde, pacientes, familiares, empresários, pessoas que estão se inspirando e até talvez pensando em novos negócios. Tipo, talvez é para aí que eu queira direcionar o meu talento. Talvez é para isso que eu quero me colocar a serviço. Talvez é aí que eu quero direcionar o meu propósito. Querendo não fazer um exercício de futurologia, mas talvez arriscando algumas reflexões. Ou a gente pode ir por 2 caminhos, vocês escolhem. Ou falar um pouco sobre futurologia, eu acho que é para aí que a gente tem que ir, ou falar, existe uma necessidade muito grande neste tipo de inovação, seja no luto, seja... O que vocês pensam um pouco? Porque a gente está aqui inspirando e colocando essas mentes brilhantes todas aqui no mundo inteiro dentro deste assunto. O que a gente pode colocar de luz nesse caminho de inspiração ou até de que eles se juntem a nós nesse movimento de transformação no mundo? Michael. So there's so much is the beauty of it. In some ways, because there's so little that's been done, it is the least considered, the least designed for, the least served part of human experience. I mean, think about weddings. Think about births. Like the amount of saturation in those marketplaces for products and services. And not everybody has a child. Not everybody gets married, but everybody certainly dies. And so just in that self, I mean, I also consider births and weddings, deaths, and death ceremonies as well. I like to tell people, like, if you don't consider your wedding a death ceremony, your wedding's gonna die. Because if you don't let the single you die up on that on that wedding day, then the union is going to suffer. And so
there's a lot of wisdom to be gained from death throughout. But as far as sheer need and sheer lack, there isn't any place a smart, innovative group of human beings could be more impactful. There's just not. And there is a tremendous amount of capital and money. The thing, though, and this is it, there's probably more money in the whole end-of-life continuum than any other industry that there is, right? When you think about the legal, the insurance, Healthcare. the financial, then the healthcare, the acute care, the memory care, the assisted care, the hospice, okay? And then we still have a person that's alive, okay? And then when they die, the death care, the grief care, the memorialization, it is massive. But the thing is, it is being guarded by maybe some angels, guarded certainly by the fact that those that work in the space require you to be in relationship to them, require that you come with your heart, not just with your wallet, not just with your mind, but you will not succeed in this space if you are coming at it just to make money. People will see, like, you're working with people that look death in the face. We can see greed and, pure capitalistic intention a mile away. And there's many of us, and it's not don't come in, it's just discover what it is that you want to give, not what it is that you want to take. If you're being exploitative, think about oil, but don't think about oil. Think about green energy. Go exploit the wind. But one invitation I will make, because we've seen it in the US. So on our platform, EOL, there are all of the innovators, Harding Stone, Recompose, where you can be turned, into soil, Eternova, where you can be turned into a diamond, Trust and Will, where you can create your trust very easily online. All of these things, they're all together, and we can, if we, I already saw a bunch of Brazilian names pop up this morning joining EOL, but if we build enough of a constituency of Portuguese speakers, and some that can speak English and Portuguese, we can create a Brazilian version of it very quickly. So come on in, and we'll innovate. Iremos fazer isso. Iremos fazer isso. Yeah. Gisela, e você? O que você pensa sobre isso? Você também acabou, né? Você é uma empreendedora. Você acabou de lançar o seu projeto. E o que você vê mais para essas pessoas todas que a gente está inspirando aí e convidando para entrar nesse universo? Eu acho que você falou, vamos falar de futurismo, do que vem, eu acho que são coisas conectadas, né? Porque quando a gente começa a falar de futurismo, a gente acaba moldando o futuro, né? E eu acho que isso que o Michael falou é o essencial. Eu tenho, nesse meu novo caminho, eu estou trabalhando muito com startups e com iniciativas para o mercado da morte. E eu acho que a primeira pergunta que eu sempre faço é o que você quer entregar? Porque tem muita gente que chega com essa vontade, né, assim, que tudo bem também, né, legítimo, mas eu acho que esse é um mercado que eu ainda posso ganhar muito dinheiro, né, então a vontade de criar uma coisa inovadora e talvez dentro do conceito do que o Michael estava dizendo também, de eureka, eu tive uma ideia e vou ficar milionária, eu sou o novo Mark Zuckerberg. Primeira pergunta é o que você quer entregar e não o que você quer receber. Porque se você entregar direitinho, vai receber muito em troca, né? E não é dinheiro, não é só dinheiro, mas tem muito mais além disso. Agora, eu acho que sim, a gente tem aí um futuro promissor no sentido de que existe muito espaço. O primeiro Festival Infinito, que eu tive o grande privilégio de participar e trazendo a pesquisa, a Cartografia da Morte, o resultado da pesquisa apontava
que a gente tinha que começar a criar uma nova narrativa para a morte. Que os símbolos e os significados já não faziam mais sentido, que os serviços que estavam sendo prestados não cumpriam um papel completo de encaminhar um enlutado rumo à elaboração. Então, acho que esse é o caminho. Tem muito espaço, como o Michael está falando, tem muito espaço, porque tem muita coisa ainda para ser feita. Mas com esse olhar, o que pode ser feito para encaminhar as pessoas para um luto elaborado e não complicado, né? Sempre olhando pelo viés da humanização, eu acho que o futuro fica muito mais tranquilinho do que a gente sofrer só principalmente com as empresas que cuidam disso, né? Ai meu Deus, vão tirar o meu dinheiro na pior hora da minha vida. Não, putz, que bom que tem uma empresa que vai me ajudar na pior hora da minha vida. Perfeito, perfeito. Sensacional. Eu vou trazer Solenta, vem cá comigo, que tem muita gente fazendo várias perguntas. Eu estou vendo que está rolando um maior grupo, já abriram um grupo de Telegram, as pessoas estão se conectando, então é bonito isso ver, né? Organicamente as coisas, a comunidade se formando, mas também tem dúvidas. Então eu vou trazer aqui a minha querida. Você trouxe a coisa aqui comigo. Será que vai subir? Vamos tirar daqui. Ai, cheguei, lindo. Aqui. Como é que tá? Nossa, é isso aí que você falou, tá rolando, já tem até grupo no Telegram. No Telegram, as pessoas se conectando e tudo mais. Tem a Graziella também, que trouxe uma questão ontem do filho, que também o povo já está todo mobilizado para ajudar a Graziella. E temos algumas questões para eles. Bom, então vamos a da Brenda, está mais clara. Ela está altamente interessada no site que você citou. Você pode passar mais informações a respeito? O End of Life Collective. Well, I'll post it again, the URL, and people can, it's just eol.community, and people can go see it themselves. And I'll actually make it a live link. And it's free, just like Death Over Dinner. It's free and it's a gift. So it's free for users and it's free for providers. And it is free expert content from people like BJ and Yoko and Elua and Claire Bidwell Smith and Dr. Ira Byock. Frank Ostaseski. The list is long of people that have given their wisdom on the site. And then there are about 450 providers, the National Hospice and Palliative Care Organization, the chaplaincy organizations, the main innovators in the US and globally are on the platform already. And so it's just there as a free community, free resource, and a free tool to create a plan. It is in English only currently, but I have confidence we'll change that. Que mais, Solenta? Agora para a Gisela. O que no Brasil se faz com o corpo caso a família decida esperar mais dias antes do enterro? Muitas funerárias, eu acho que isso foi uma questão que a gente viu muito na pandemia até, né? O corpo fica numa câmara fria. Então, muitos países sofreram pela falta de câmara fria, justamente porque a burocracia demorava antes do enterro da cremação. O corpo fica esperando, conservado. Existem também procedimentos químicos, né? O embalsamamento, que é muito feito nos Estados Unidos. Aqui existe também. Só não é necessário aqui, porque a gente faz tudo muito rápido, mas o embalsamamento é uma técnica química de conservação do corpo e que pode durar anos, se quiser. Pode durar anos? Anos, se quiser. Que a Mayra tinha perguntado também se os hospitais ou as funerárias aceitam esperar. Sim, os hospitais não, né? Porque o hospital ele não tem condições, uma vez que é feito o atestado de óbito e tal, isso já é encaminhado para uma funerária, mas a funerária sim, a funerária tem condições e espero que todas aceitem. Bom, vamos aqui para o tabu. A Noemi escreveu assim: ontem eu comecei a falar sobre o tema do festival com a minha família
Ó, E meu irmão já logo quis sair da mesa rapidinho. Então, essa é uma coisa que aparece constante. Eu vou emendar essa observação dela. deixa eu É, falar com o Michael, porque, Michael, eu sempre tenho essa pergunta para mim, e eu queria ouvir de você, que é exatamente isso, né? Eu tentei abrir a conversa com o meu familiar, que foi isso, a gente inspirou as pessoas, elas saíram e foram no jantar conversar, e as pessoas fugiram. Como começar essa conversa com as pessoas que não querem falar sobre isso? Yeah. So this is a very important part of this work. And it's not discussed too often. How to talk about talking about death. Okay. People like to say people are afraid of talking about death, right? And you're talking about examples where they are. And I actually don't believe people are afraid of talking about death. I believe that they're afraid of dying. And they're afraid of having certain type of conversations about death. Often they feel like it's maybe transactional, or you have an expectation that they should want to talk to you, or that they need to talk to you about the topic, that it is essential, that we should have the conversation, right? I don't want to have the conversation with anyone. When someone says, I think we need to talk, like, wants to have that, right? And I think we get excited, those of us who are have found this work, or it has found us, and we want to share it. We're a little bit like evangelists who have found a new religion. And we need to be careful and thoughtful and gentle. And I think of it more like courtship, or again, romance or beauty, right? If we treat this topic like we would finding love, or finding a partner, or finding a job even, we would take some rejection in stride. We would be empathic and think about the other person. If the person that you're courting is allergic to roses, you don't bring them roses. If you've made it a transactional conversation, like, hey, we need to get together. You should be with me. It's not going to happen. Right? And so it takes time, and you have to think about the specific person. And why did the person leave the table? Like, amazing. Like, that's a powerful response. Be curious about that. That doesn't show me that they don't want to talk. It shows me that they really want to talk. So you just need to go meet them where they've run off to, and see why they're in so much pain. And I often say, don't try to change the person you're talking to. That's impossible. We can't change other people. We haven't figured that out, that technology. Or marriage would be a very different thing. But what we can do is we can change who we're being. Be the person that somebody wants to have this conversation with. Be the inviting person where they're coming to you, or where, what can we shift in ourselves that they want to talk to us about that? So there's a lot there, I think. But that's what I would say. Treat it like courtship. Treat it like love. Perfeito. Eu vou fazer aqui a questão agora que a Graziella, ela gostaria do resumo daquilo que eu falei, que ela já está sendo ajudada lá no chat. Ela quer saber: vejo meu filho piorando a cada dia. Devo continuar estudando sobre o luto, ou estou piorando minha situação enquanto mãe? Gisela, o que você acha sobre isso? Há 9 anos, o filho dela recebe um atendimento em home care. Eu acho que, assim, a gente nunca consegue se preparar para perder alguém.
mas estudar sobre o assunto também é uma forma de expressar, né? E eu acho que expressão é uma grande chave. Então, se isso está fazendo bem, se isso está fazendo sentido para ela, segue estudando, porque nunca vai ser possível dar respostas exatas, né? Do que vai acontecer, como que eu vou ficar, o que vai ser, mas uma experiência que eu tenho, vamos falar sobre luto, é que a gente se reconhece nas histórias dos outros, né? Lendo as outras histórias, a gente se reconhece. Então, isso ajuda. E até quero fazer um pequeno parênteses aqui e agradecer a Solenta, que foi uma das nossas incentivadoras desde o princípio e eu nunca esqueci. Michael, qual é a sua posição sobre a morte assistida, suicídio assistido e eutanásia? I really want to end this conversation with a bang. I actually refrain from giving my personal opinion about doctor-assisted death. And that's because it is such a polarizing topic. And the work that I do, I want to make sure is delivered to everyone. And that people don't have an ability to say, no, he doesn't believe in that, he doesn't believe in this. And so I tend to keep my personal politics out of the work that I do, which is very hard sometimes, especially in these political days in the United States. But for me, it is very important that the message around the work of Death Over Dinner and EOL is available to everyone, regardless of their politics, regardless of their end-of-life politics. I think Dr. Ira Byock manages this conversation very well. And he says, what it does bring up is that we still have a lot of work to do around end-of-life care and compassionate care. We have a lot of work to do around making doctor-assisted suicide an available option to people if they choose for it. We have a lot of work to do around how we take care of people if they don't want that as an option. And so what we don't have is a culture that is, operating at a high level of consciousness and heart around end of life. We have pieces of that, but I kind of like to think that, the Vedas or the Upanishads were written because a lot of people had elevated consciousness to a certain level that wisdom was available to them, right? The Upanishads wouldn't be written today. The Vedas wouldn't be written today. There's not enough of us living in intentionality. So I would like to see us raise the vibration and the frequency of this community, of this world, to the point where we maybe even have better, more interesting questions around a topic like that. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa pergunta foi uma ótima antecipação para a conversa que a gente vai ter na sequência, que eu estou assim louco para acontecer, que a gente tem o prazer, a gente vai ter o Andrew Solomon, então eu gostaria de convidar Michael e Gisela para permanecerem, para ouvir essa conversa que vai ser incrível. Michael, super obrigado, Gisela, super obrigado, sigam com a gente hoje aí, que o dia vai ser bom. Bye. Vai, obrigada.